Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos dar continuidade ao tema que falamos na semana passada, a respeito dos nomes de Deus. E nós vimos na semana passada que Deus, ao longo da história, foi recebendo títulos de acordo com a ação específica na vida de determinadas pessoas. Então, na semana passada falamos, por exemplo, que Deus foi chamado de Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Esse termo ele está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, nos versículos 5 e 6. Deus foi chamado também de Jeová Mekadesh, ou seja, o Senhor que santifica. Foi chamado também de Jeová Shammah, o Deus que está presente, o Deus que está aqui. E também foi chamado de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E nessa semana nós vamos falar a respeito de mais 4 nomes que Deus recebeu ao longo da história. E o primeiro deles, um nome bem conhecido, é Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que cura. Jeová, como falamos anteriormente, vem de Yahvé, Deus, e Rafá é o Deus que cura, que cura. Então, esse termo nós encontramos em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, quando Moisés e o povo de Israel estava passando pela travessia no deserto. E Deus então se revela mais uma vez a Moisés e diz que ele seria o Deus que cura. E ele estabelece ali um princípio. Ele diz que se o povo fosse obediente, Deus curaria todas as enfermidades. Esse é Jeová Rafá, é um Deus que cura, é um Deus que tem aliança com o seu povo e é um Deus que estende a sua mão poderosa para salvar e para curar. Um outro nome que verificamos é Jeová Jireh, um nome também conhecido que significa o Deus da provisão ou o Deus que providencia. E esse nome vai aparecer em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 14, quando Abraão, depois de receber Isaque, o filho da promessa, ele leva o menino para oferecer como sacrifício a Deus. E ali, você já conhece a história, o menino não é sacrificado, no lugar desse sacrifício surge um cordeiro. E Abraão então levanta um altar e diz, Jeová Jireh, ou seja, o Senhor é a minha provisão, ou a provisão do Senhor será vista. Deus, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. É bem verdade que muitas vezes não recebemos tudo aquilo que pedimos, mas Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Ele é Jeová Jireh. Deus também é chamado de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Em Êxodo 17, versículo 15, Moisés, quando vence os amalequitas, declara que Jeová era a bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, aquele que simboliza a nossa vitória sobre o pecado e sobre a morte. É bem verdade, isso não é mérito nosso, mas eu e você podemos declarar pela graça de Deus que Jeová é a nossa bandeira, Deus é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Um outro termo que aprendemos é Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. E o Salmo 23 talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia, porque ele vai dizer que o Senhor é o meu pastor. Ele começa dizendo isso e revela ali o caráter bondoso de Deus, o caráter de um Deus que está com os olhos atentos para o seu povo, para os seus filhos. Um Deus que não apenas sustenta, não apenas governa, não apenas um Deus que criou todas as coisas, mas um Deus que também tem um cuidado pessoal. O Senhor é o meu pastor, Jeová Roi. E esse nome também ele pode ser traduzido como um amigo ou um companheiro. O fato, meus irmãos, meus amigos, é que Deus, Ele nos alimenta, Ele nos dirige, Ele nos protege, Ele cuida do seu rebanho. E nós aprendemos
no Salmo 95 que eu e você somos ovelhas do rebanho de Deus. Meus irmãos, meus amigos, o fato é que quando lemos esses nomes na Bíblia, quando entendemos o significado de cada palavra, entendemos que servimos a um único Deus que provê todas as áreas da nossa vida. Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso pastor. Enfim, Deus é aquele que cuida de nós de forma integral. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades. Pois bem, após entendermos o significado dessas palavras, essa reflexão tem como objetivo te encorajar a mergulhar no conhecimento de Deus, a se aprofundar num relacionamento de intimidade e verdade com Deus. Porque, por certo, Deus ele está à minha e à tua disposição para nos socorrer, para nos suprir, para nos curar, para nos salvar. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda confiança. Dele provém todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, entre em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.